O avião para Lisboa decolaria em menos de 12 horas, mas Felipe não conseguia pregar os olhos. A casa parecia maior, mais vazia, como se o silêncio gritasse em cada canto. Sentado na sala de estar, com um violão nos braços e uma caneta nas mãos, ele rabiscava pensamentos em uma folha de papel já manchada de lágrimas. A decisão estava tomada, ele iria embora. Portugal seria um recomeço, ou pelo menos uma tentativa de calar a dor que não passava. No canto da mesa, repousava uma carta, ainda não lacrada. Era para ela. Para Virgínia. Eles haviam se separado semanas antes. Nenhum escândalo, nenhuma briga pública. Mas dentro dos dois, o barulho era ensurdecedor. A rotina havia vencido o romance. O silêncio dos últimos dias o corroía. Zé se levantou, olhou o relógio e respirou fundo. Ou eu escrevo essa carta agora, ou nunca mais vou conseguir me despedir direito. Virgínia. Sei que talvez você nunca entenda por completo porque decidi ir embora agora. Talvez nem eu entenda. Mas a verdade é que o som da sua ausência tem me ensinado mais do que eu queria aprender. Nos últimos dias, tentei encontrar respostas nos amigos, nas músicas, nos shows, até na bebida, mas tudo parecia ecoar seu nome. Eu não estou indo porque deixei de te amar. Estou indo porque, se eu ficar, vou continuar te machucando com meu silêncio, minhas indecisões e esse jeito meio torto de amar. Você sempre foi sol. Eu fui tempestade. Essa viagem para Portugal não é uma fuga. É um pedido de socorro. Eu preciso encontrar em mim o homem que um dia te prometeu o mundo e se perdeu tentando manter os pés no chão. Não estou pedindo que me espere. Nem que me perdoe. Só quero que saiba, nada do que vivemos foi em vão. Com amor. Zé. Underline, 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 underline. A campainha tocou por volta das 7 da manhã. O porteiro apenas entregou o envelope com o nome dela. Era a letra dele. Virgínia olhou para o papel como se ele fosse uma dinamite prestes a explodir. Sentou-se, respirou fundo, e começou a ler. As palavras de Zé rasgavam o peito dela. A dor da separação ainda era recente, mas ela havia tentado seguir. Aceitou campanhas publicitárias, compareceu a eventos, fingiu sorrisos para as câmeras. Mas cada canto da casa lembrava ele. Cada roupa esquecida, cada música, cada cheiro. A carta era tudo o que ela queria, e o que mais temia. Uma despedida definitiva. Um adeus silencioso. Em Lisboa, o frio cortava a pele, mas Zé não reclamava. Aquilo era um novo mundo. Seus empresários haviam programado uma temporada de apresentações em Portugal, mas ele sabia que estava ali por outro motivo, se encontrar. Ficou hospedado em um hotel simples no centro. Comprou um violão novo, caminhava pelas ruas, conhecia músicos de rua, conversava com desconhecidos nos cafés. Aos poucos, sua alma respirava outra vez. Começou a compor como nunca. Canções profundas, carregadas de sentimento. Uma delas chamou a atenção de um produtor português, que o convidou para gravar em estúdio. Zé hesitou, mas aceitou. A música chamava-se Carta ao que Ficou. 2 semanas depois, Virgínia foi marcada em um vídeo no Instagram. Uma fã postara o trecho de uma música. Deixo meu corpo em Lisboa, mas meu coração ficou com ela. Ela reconheceu a voz. Era ele. Com as mãos trêmulas, procurou a versão completa e chorou ouvindo cada verso. A música era para ela. Era como se ele tivesse deixado mais do que palavras, havia deixado um pedaço dele mesmo ali. E naquele momento, algo mudou dentro dela. Virgínia embarcou para Portugal sem avisar ninguém. Não queria exposição, não queria plateia. Queria respostas. Zé estava em um bar pequeno tocando com outros artistas. Quando ela entrou, o tempo parou. Ele travou no meio da música. Os olhares se cruzaram. Ninguém disse uma palavra por longos segundos. Depois do show, ela o esperou do lado de fora. Não vim pedir para voltar, ela disse. Só vim dizer que a carta chegou. E que ainda dói. Eu não sou mais o mesmo de quando escrevi, ele respondeu. Mas tudo o que eu disse continua sendo verdade. Eles caminharam juntos pela rua fria de Lisboa, em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, não era um silêncio que doía. Virgínia voltou ao Brasil dias depois. Zé permaneceu em Portugal. Mas agora, havia paz. Eles não reataram, mas se respeitavam. Trocavam mensagens. Falavam como dois que se amaram profundamente e aceitaram que o amor, às vezes, precisa de distância para respirar.
Aquela carta foi o fim de um ciclo, mas também o início de outro. Separados, mas em paz. Zé lançou seu álbum em Lisboa e foi um sucesso. O Brasil também abraçou a nova fase do cantor. Virgínia seguiu sua carreira, mais forte, mais centrada. Ambos seguiram. Com cicatrizes, sim. Mas vivos. 2 meses haviam se passado desde o reencontro silencioso nas ruas de Lisboa. Zé Felipe estava em uma fase criativa intensa. Gravou músicas profundas, lançou videoclipes simples, mas tocantes. Um deles, justamente a música Carta ao que Ficou, viralizou não só em Portugal, mas também no Brasil. Foi então que surgiu o convite. Um grande festival de música em São Paulo queria Zé como atração principal. Havia anos que ele não se apresentava com a alma tão leve. E ainda assim, ao aceitar, o coração pesou. Voltar ao Brasil significava reencontrar fantasmas. Mas também significava enfrentar tudo que ficou inacabado. Ele aceitou. No Brasil, Virgínia havia sido convidada para participar de um talk show ao vivo. Sabia que o apresentador mencionaria Zé em algum momento, ele sempre fazia isso, mas decidiu aceitar mesmo assim. Já não se escondia da história deles. Nem das perguntas. Na entrevista, foi direta. Você ainda fala com Zé Felipe? Perguntou o apresentador. Ela sorriu com serenidade. Falo. E torço por ele mais do que qualquer pessoa. O Zé está vivendo uma fase linda. Às vezes, o amor também é saber a hora de não prender alguém ao seu lado. A plateia aplaudiu. Zé, assistindo a entrevista em Lisboa, apertou o peito. Aquilo doía, mas doía bonito. O festival em São Paulo reuniu milhares de pessoas. Quando Zé subiu ao palco, o público foi ao delírio. Mas ele parecia mais contido, mais centrado. Pegou o violão e falou ao microfone. Essa próxima música foi feita em um momento de dor, mas também de transformação. É uma carta que virou melodia. Espero que toque alguém, como me tocou escrever. E cantou. De olhos fechados. No meio da plateia, discretamente, Virgínia estava ali. Com um boné, óculos escuros, tentando não chamar atenção. Mas seus olhos estavam marejados. Ele não a viu. Mas sentiu. Depois do show, no camarim, Zé foi surpreendido. Ao abrir a porta para sair, ela estava lá. Em pé. Esperando. Você sentiu? Ela perguntou, olhando para ele. Ele assentiu, emocionado. Sempre sinto quando você está por perto. Ficaram em silêncio por alguns instantes, depois caminharam até uma sala reservada, longe dos olhares. Por que veio? Ele perguntou. Por que não posso continuar vivendo fingindo que tudo está resolvido? Ela disse. Eu aceitei a distância. Aceitei o fim. Mas uma parte de mim ainda quer entender o que somos agora. Ele respirou fundo. Somos 2 sobreviventes. De nós mesmos. E isso já nos torna especiais. Naquela noite, não voltaram juntos para casa. Mas ficaram horas conversando na sacada do hotel onde ele estava hospedado. Falaram como nunca haviam falado antes, sem mágoas, sem jogos, sem medo. Riram. Lembraram. Choraram. Virgínia falou sobre a solidão de estar sempre sendo observada. Zé falou da dor de se perder tentando agradar todos ao redor. Talvez nosso erro tenha sido tentar ser perfeitos, ela disse. Talvez, ele respondeu. Ou talvez a gente só precise parar de tentar controlar tudo. Inclusive isso aqui. Ela sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, ele viu aquele sorriso sincero. E entendeu, aquilo bastava. Mesmo que não voltassem a ser um casal, eles haviam reencontrado a essência. Zé decidiu ficar mais alguns meses no Brasil. Lançou novas músicas, deu entrevistas, mas evitava falar sobre sua vida pessoal. Virgínia também manteve discrição. Eles se encontravam às vezes, sem rótulos. Eram 2 amigos que tinham história, respeito e cicatrizes em comum. E isso era suficiente. A mídia especulava, os fãs torciam, mas eles não se deixavam pressionar. O que construíam agora era mais sólido que manchetes. Era baseado em paz, em liberdade, em maturidade. Meses depois, Zé recebeu outro convite, gravar um documentário musical sobre sua jornada. Aceitou, com uma condição, queria incluir o trecho da carta que deixou para Virgínia. E ela autorizou. Na gravação, ele leu o texto original com voz embargada, olhando diretamente para a câmera. Você sempre foi sol. Eu fui tempestade. Repetiu. Mas às vezes, a tempestade aprende a dançar com a luz. O documentário emocionou o país. A carta virou símbolo de amor verdadeiro,
mesmo que imperfeito. E ali, sem precisar de declarações grandiosas, o público entendeu: o que eles viveram ultrapassava qualquer definição. Anos depois, uma fã publicou uma foto em uma cafeteria em Lisboa. Na imagem, Zé Felipe e Virgínia sentados, lado a lado, rindo de algo que ninguém mais sabia. A legenda dizia: o amor não tem hora. E quando é verdadeiro, encontra sempre o caminho de volta, mesmo que não seja para o mesmo lugar.